Boa tarde! Hoje é quinta-feira e às quintas-feiras nós falamos sobre saúde. Ai, já estava aqui, um pouco cansada. E você aí, tem praticado? Sabe aquelas promessas que você fez no fim do ano? Então, tá na hora de colocar em prática. Topa? Vamos aí comigo? Bom, acho que eu já cansei. Será que você é desses que só de treinar um pouquinho já ficou cansado? Hoje a gente vai falar desse tema. A gente sempre faz promessas no fim do ano para falar que em janeiro a gente vai começar um regime ou na segunda-feira e que em janeiro também a gente vai fazer exercícios, vai cuidar um pouquinho mais da saúde. São sempre promessas cheias de vontade, cheias de vida. A gente vai começar. Mas sempre que começa janeiro, aí vem as férias, vem uma viagem, vem um passeio, vem outras preocupações, outras prioridades. E a gente sempre acaba deixando o que é mais prioritário, aquilo que é mais saudável para o segundo plano, não é mesmo? Quantas vezes você já se prometeu e não fez? Está na hora de você repensar isso, assim como eu. Às vezes eu também não faço tudo o que eu preciso fazer, mas eu gosto muito de praticar esportes, eu gosto muito de ir à academia, de fazer bicicleta, de andar de esteira, mas isso aí não é só o suficiente, eu acho. Acho que tem mais coisas que a gente pode fazer e ir um pouco além. Como está a sua vida? Você tem tempo para isso? Separou um tempinho para isso ou só está trabalhando? Se você está colocando muitas outras prioridades acima disso, é bom lembrar que o nosso corpo precisa. A gente precisa fazer exercícios, a gente precisa se cuidar. Eu comecei aqui fazendo um pouquinho de peso, vamos fazer mais um pouquinho? Dá para a gente fazer um pouquinho de peso aí todos os dias, fortalecer os braços, mas hoje também eu estou vestida a caráter. Será que você imagina por quê? A gente tem hoje um convidado muito especial, alguém que sabe na prática como tratar essa situação. Mas além de fazer essa questão de saúde, de tratar disso e de colocar isso como uma boa prioridade na vida, ele também é um executivo. Trabalha muito, tem agendas muito lotadas, tem muitas responsabilidades e acredito até que muitas vezes tem até umas dores de cabeça para resolver alguns desafios bem importantes do seu trabalho. Mas será que, como é que ele encontra tempo para cuidar também da saúde? Vamos chamar aqui conosco hoje o Jaime Marlon. Oi, Marlon, carinhosamente chamado por Marlon. Olá, Selma. Obrigado, né? Obrigado pelo convite. Obrigado por ter uma conversa, um papo sobre um tema que para mim é tão prazeroso, fácil. A gente nem fez ensaio, né? Já vou Sim, dizer aqui. Ainda perguntei qual é. Não, é genuíno o papo e o isso mesmo. tema é super, super relevante. Obrigado pelo convite. A gente que agradece muito a sua disposição, o seu tempo e principalmente o que você tem para compartilhar conosco e com quem nos assiste. Nosso intuito aqui é sempre levar essa mensagem de incentivo, uma mensagem motivacional e, com certeza, o exemplo fala mais alto, né? Ah, é verdade. E exemplo, a gente, às vezes, assim, no mundo corporativo, né, principalmente no papel de liderança, né, a gente fala muito do exemplo, mas eu sou pai, tenho duas meninas, e com a sociedade, com, né, formação, né, aqui no caso da minha família, na empresa. Então, são muitas as mensagens que a gente precisa dar, Selma, e essa questão do bem-estar, de cuidar de si mesmo, né? É, eu aprecio muito e o que eu puder compartilhar com vocês aqui, eu estou disposto, viu? Com certeza, eu sei que você tem uma história aí fascinante, viu? Nem todo mundo faz o que você faz. Eu disse aqui que eu gosto muito, mas nem sempre eu pratico muito. Principalmente no último ano que eu parei para cuidar da saúde e acabei ficando aí sem fazer os meus exercícios regularmente. Então, estou voltando aos poucos, engrenando novamente, mas é importantíssimo. E tem uma coisa bem interessante, porque quando a gente mais faz, mais a gente quer fazer. Então, basta começar, né? Com você também foi assim?
Sim. É, Selma, eu, eu trabalho no mundo de tecnologia, né? Nos conhecemos, inclusive, nesse mercado. Eu trabalhei muitos anos na Ambev, depois eu fiz carreira na Raizen e atualmente estou no grupo Motiva, que é a empresa CCR, conhecida até então, né? A marca mudou recentemente. E sempre com a área de, né, trabalhando em projetos e cuidando da área de tecnologia, o nosso dia a dia é muito corrido, muito corrido. E pressão pelas entregas, pelos resultados, pelos problemas, né? E eu acredito que para você ter um resultado, né, você precisa ter como se fosse uma boa fundação, como se fosse um, são pilares dessa fundação. Então, saúde, a gente está falando de saúde, né? Saúde mental, emocional. Como é que uma pessoa vai trabalhar bem, Selma, se ela não está bem em casa? Se ela não está bem no seu casamento? Como é que ela vai trabalhar bem se tem alguém doente na sua família? Né? Tudo isso é saúde, né? Tem a questão física do corpo, né? Aí uma saúde também, que você tem que cuidar, você tem que arranjar tempo. Eu vi que você falando assim que tem pessoas que não arranjam tempo. Certa vez eu ouvi a seguinte frase: você conhece alguém que morreu de sede? Você já ouviu essa, Selma? Você conhece alguém que morreu porque não bebeu água? Provavelmente você vai dizer que não, né? Você não conhece, porque você prioriza. Se você tem sede, o que você faz? Você vai lá e toma água. Eu acho que cuidar da nossa saúde é algo similar. É só a gente querer. Se é uma coisa importante para você, você não vai deixar faltar. Você vai priorizar. E aí, no caso da saúde, as atividades físicas, o esporte é uma ótima válvula de escape, né? E aí depois eu queria compartilhar um pouco com você sobre isso. Mas essas fundações para mim, né, de bem-estar, né, convívio social, família, mente, corpo, e aí o trabalho, porque deu trabalho melhor, né? As pessoas antigamente, Selma, não sei se você já ouviu assim, workaholic, como se fosse algo bom, né? Ah, Workaholic, se você no termo bastante. da palavra, ele é um cara que fica doente. Workaholic, ele trabalha muito, dá para entender com uma coisa boa. Work lover é legal. Work lover. Workaholic, ele não cuida da família, ele não se socializa, porque daí ele trabalha muito, não cuida do próprio corpo, fica doente, acaba o quê? Acaba que não consegue trabalhar depois também. Não é um círculo virtuoso, né? Então eu sempre me preocupei com essas fundações para que no final eu possa trabalhar bem, melhor inclusive, e que isso volta para mim como conforto para minha família, né? Porque o trabalho ele é uma peça importante também, né? Nesses pilares. Com certeza, e é um mix, né, Marlon? Porque o que você disse é muito importante, eu vou reforçar. Não basta somente trabalhar, não basta somente fazer exercícios físicos. A mente precisa estar sadia, assim como outras questões que envolvem a nossa vida no dia a dia, a família, o convívio social, os amigos, a sociedade como um todo. Então, quando tudo vai bem, o resultado no trabalho também vai bem, porque você não está estressado, não está preocupado com outras questões, e aí você consegue focar o seu tempo de trabalho no trabalho. Quando você termina ali o seu horário de trabalho, você já está fazendo outras coisas que ocupam o seu tempo, né? E isso é muito importante. Às vezes, isso não é muito falado. Você falou de workaholic, eu ouvi falar sobre isso muito tempo. E era assim, parecia um troféuzinho, né? Quem é workaholic? Olha lá, é o bom. E, na verdade, não é isso, né? A gente tem que ser um work lover mesmo, porque é o que vai nos dar satisfação naquilo que a gente faz, nos dar tempo para fazer o que a gente gosta também de fazer. Que tem outros hobbies que a gente também pode praticar. Exato, né? E aí, compartilhando um pouquinho, eu sempre gostei de esporte, né? De alguma forma, isso me ajudou muito com a minha autoestima também, porque eu sei que o tênis, por exemplo, eu queria depois assim, até comparar um pouco as modalidades e como que isso me ajuda na prática, né? O tênis, ele é um esporte assim que me desafia, porque quando eu saio da empresa, às vezes eu quero desligar de tudo. O tênis ele exige, Selma, um hiperfoco. Porque se você não olhar para a bolinha o tempo todo pensando no jogo, na estratégia, no adversário, você não ganha o jogo, né? Então, às vezes, é importante você desligar, desconectar, né? Então, é uma característica. Um outro esporte que é bem legal é a... Opa, voltou aqui.
vamos supor, a corrida. A corrida é o inverso para mim. A corrida ela me dá tempo para eu pensar em mim mesmo, no meu eu. Aí eu tenho, né, os meus desafios pessoais ou profissionais que me geram reflexão e tempo. Mas são modalidades que me constroem melhor como ser humano, que me ajudam no profissional, mas que elas têm resultados diferentes. Deu para entender, Selma, um pouquinho? Um pouco dessas características? Mas para mim é super importante, assim, essas válvulas, né? Através do esporte. E quando eu falei autoestima no começo, Selma, assim, é super importante eu saber que eu posso conseguir fazer algo difícil antes de eu fazer. Bem Antes de eu importante. conseguir. É importante. Isso é autoestima. Eu sei que eu posso fazer coisas difíceis. Né? Eu vou compartilhar com você. Eu estou hoje com 48 anos. E eu falei que eu queria me dar um presente de aniversário aos 50 anos, fazer um Ironman. Né? Uau! Um Ironman. Já fiz 2, vou pro terceiro. Né? Mas o Ironman Full, porque eu tenho 73 e tenho o Full. O Full quero fazer em Florianópolis, né? Fiz o de São Paulo, fiz o do Rio de Janeiro, né? Então, assim, tem, para quem conhece da turma do triatlo aí, né? Mas é um negócio difícil, que parecia para mim quando eu comecei, 2 anos e meio atrás, assim, muito difícil. Mas depois que você coloca disciplina, sabe o básico? Disciplina, rotina, procurar gente que te inspire, que você aprenda, capacidade de aprender, de querer se reinventar. O tempo você acha, sem nenhum tipo de esforço absurdo, conciliando família e trabalho. Isso me deixa tão bem na questão da autoestima que eu hoje me sinto mais jovem, eu chego no trabalho mais feliz, eu tenho propósitos que são importantes, eu tenho propósito com a família, propósito com o esporte, né, propósito com o trabalho. Isso enche a nossa agenda, deixa a gente tão bem assim, que eu acredito muito, Selma, que isso reverbera o karma, né, para coisas melhores. Esse é um dos pontos que eu queria compartilhar também, Selma, com vocês aqui, tá? Sim, você disse essa parte de que tudo reverbera bem, e é fato. Eu costumo dizer que a caminhada só acontece a partir do segundo passo. Porque quando você está no primeiro, você só está pensando, oh, estou com a vontade. Mas a partir do momento que você dá o passo 2, você realmente começa uma caminhada. Então, essa questão de procurar pessoas que fazem parte desse meio também nos ajudam muito, porque não é sozinho que a gente vai conseguir. Você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho. Né? Até correr dá, né, Marlon? Dá para ir para o parque e ficar correndo. Mas não é isso, né? É fazer com propósito. E ó, mesmo a corrida, porque eu também pensava assim, não, corrida é só colocar um tênis e. Não, ele tem muita técnica, tem que ter muito conhecimento, né? A natação, a bike, né, para a galera do triatlo aí, quantidade de informação. Então, por mais que pareça ser um esporte individual, porque lá na prática, no dia da prova, eu estou sozinho, muita gente, Selma, colabora com o seu resultado. Mas muita gente mesmo. E a quantidade de informação que você pega, que você aprende, ou você estuda, né, mas de pessoas que te ajudam, elas são fundamentais. Então, você colocar propósito, compartilhar o propósito, isso gera uma energia com as pessoas. Né? Tem gente que não praticava, pratica com você. Tem gente que já pratica, que vira coach seu, sem você pagar nada. Simplesmente pela boa vontade de ver, né, florescer aquele propósito, aquela ideia, a galera quer estar junto com você. Né? E no mundo corporativo é muito isso. É assim que você age, é assim que você tem os projetos, a galera sente energia quando você está fazendo algo bacana. A gente fala de engajamento. O que é engajamento de propósito? É isso? São coisas similares, né? E quando eu faço esses vínculos do esporte com o mundo profissional, eu vejo uma correlação direta, né? Um exemplo da correlação, Selma, quando você faz uma prova de triatlo muito longa, como um Ironman, tem um determinado ponto da prova que ele é muito duro, muito difícil. E aí eu faço a seguinte pergunta, aí, Selma, lá na frente, assim, aquilo é um sofrimento ou aquilo é um privilégio? É uma pergunta boa para se fazer no durante a prova, no durante o processo, sabe? É um sofrimento ou um privilégio? Por que eu digo isso? Porque eu acredito genuinamente que é um privilégio. É um privilégio poder estar lá,
é um privilégio eu ter aprendido tanto, é um privilégio estar rodeado de tantas pessoas boas, é um privilégio ter esse desafio. Né? E na empresa, Selma, às vezes a gente está enfrentando problemas que nem são tão grandes. A pessoa acha que é um problema grande. E aí ela acha que aquilo é um problema. Será que não é um privilégio? Ela está numa boa empresa, né? Uma boa remuneração. Muita gente queria, às vezes, poder, né? A pessoa está com intelecto, está rodeado de gente interessante e tem os desafios do dia a dia. Né? E as pessoas se estressam, às vezes, mais do que precisam. Essa é a história da resiliência, né? Pô, se você faz um Ironman, depois de pedalar 180 quilômetros, você tem que correr 42. Como que é depois do quilômetro 30? É um sofrimento ou um privilégio? Então, esse tipo de analogia, quando você está na empresa, Selma, trabalhando lá, que você tem os perrengues, né, os desafios, né, tudo fica mais fácil também, porque você já preparou a questão de mente e corpo para isso. É a questão da positividade, né? Precisa ter essa questão de trabalhar a mente, porque se tudo que a gente olhar, começar a reclamar, achar que é um peso, piora, porque daí já começa negativo, já não vai para frente. E o que você trouxe sobre essa analogia com o trabalho, com o mundo corporativo, é exatamente isso, porque no mundo corporativo, cada dia a gente vai ter um desafio diferente. Parece que não, mas tem desafios todos os dias. Tá? Quando a gente já está preparado, o corpo, a mente, para ir sempre à frente, olha, só mais um desafio, nem é tão grande assim, é verdade. O que você falou, depois de 180 quilômetros mais 42, me parece muito mais difícil, né? Se você, claro, você tem um preparo, mas me parece mais difícil do que você estar dentro de um escritório e dentro do escritório você ter que tratar situações, né? Dentro de uma empresa, tratar situações ali naquele dia ou naquela semana, ou que vai ser um projeto que você vai ter que passar por ele durante todo um ano, é muito mais simples, porque quando você está nessas provas que você comentou, você precisa fazer na hora, né? Você não vai parar de pedalar ali no 10 quilômetros, parar no 10º, no 20º quilômetro, e quando que você vai chegar no 100? Então, você precisa continuar. E quando pratica isso, eu também percebo isso, que quando eu estou mais ativa nos esportes, nos exercícios físicos e tudo, eu me sinto mais viva. Você até comentou, me sinto mais novo, é verdade. A gente se sente mais disposto, mais novo, com mais vontade de fazer as coisas, não vê muitos problemas. Então, eu embaso aqui realmente que é isso mesmo. E é um grande exemplo, porque você está aqui super bem, né? E tocando a empresa também, fazendo o seu trabalho e fazendo todos esses exercícios, se preparando para provas. Então, quando chegar ali nos seus 50, daqui 2 anos, né? Terá aí mais um troféu nas mãos, com certeza, vai ser um grande sucesso. Mas sabe qual é o meu maior troféu? O maior troféu é assim, ó, quando eu olho as pessoas, né? As pessoas que a gente ama, quando você leva as pessoas para uma vibe, a gente fala vibe, energia, essas experiências, né? Porque no dia a dia, a rotina é cansativo. Você tem, vamos pensar no ambiente familiar, escola, trabalho, casa, tarefas, obrigações, sempre a fazer. Você está sempre correndo atrás do relógio e tal, né? Então, com o Resport, de repente você tem a oportunidade de sair um pouco dessa rotina e trazer um pacote de experiências, né? Então, olha que legal, hein? Eu posso levar as minhas filhas e fazer uma prova de natação em águas abertas numa praia, igual a gente fez em Cocanha recentemente, em Caraguatatuba, né? Podemos fazer uma corrida em família, né? Um treino, né? No meio da natureza, né? Então, você pode ter viagens, inclusive, hoje em dia está se tornando isso muito normal, né? Você faz uma viagem, onde no pacote da viagem você tem alguma experiência ali, junto com a sociedade, com a cultura do local, com a natureza, e você traz a família inteira para essas experiências. Isso para mim é um negócio assim sensacional. Eu digo para você que esse é o meu verdadeiro troféu. Com certeza. Tem troféu de todo modelo, né? Mas o que você trouxe, para mim, também é muito significativo. A gente sempre faz algumas mirabolanças por aqui, eu e meu esposo. Então, hoje eu vou revelar que eu estou vestida com a roupa que eu uso em trekking. Um Legal. pouquinho dela, né? Um pouquinho. Porque a gente acaba subindo montanhas e descendo montanhas. Então, acaba aí tendo que se proteger um pouco do frio, um pouco do vento. Eu não estou com os bastões aqui, mas eu costumo também usar os bastões para que tenha ali um sustento, né? Na hora de descer, principalmente, montanhas, a gente
tem muitas pedras pelo caminho, tem que ter mais cuidado. Verdade, né? E a Tem gente muita já se força. aventurou em algumas longas aí, viu? A maior foi 4 dias para ir de Cusco, pega um pedacinho para frente de Cusco, no Peru, até Machu Picchu, 4 dias. Olha, Acampando, subindo e descendo montanha, fazendo o caminho dos Incas por dentro do parque oficial lá, o Parque Nacional Oficial do Peru. Então, assim, essa foi a mais longa, mas a gente também já se aventurou aqui no Brasil, na Chapada dos Veadeiros, já fomos para a Patagônia, então, Chile. Então, a gente faz algumas coisas que excedem o nosso limite do dia a dia. Então, saio ali do escritório, falo assim, agora coloca o mochilão nas costas e olha, vamos acampar. ô Selma, e bacana, você fala, olha só, quantidade de dias, então, imagina o planejamento que você teve para poder realizar uma prova como essa, né? É igual a maratona, a galera acha que a maratona começa na largada. A maratona começa muito antes da largada. Muito, muito A antes. quantidade de treino, de preparação, o quanto você realmente, né, acredita, né, naquele tem um propósito, tem um sonho, né, e vai atrás e se prepara, né? E aí o mundo corporativo também é muito isso. As pessoas às vezes querem resultado de curto prazo, sabe, Selma? Não é assim, né? E é achando que, pô, vou colocar, sei lá, fazendo analogia, vou colocar um tênis, vou correr uma maratona. Não vai. Não é, não Não se vai. dedicar, não se preparar, não estudar, não se planejar, você não consegue fazer, né? Então, Capacidade, eu tem que se acho que capacitar. um recado para o mundo corporativo é exatamente a mesma coisa. Você não tem resultados no curto prazo. Você tem que passar por um processo antes e acreditar nesse processo. A gente deu nome para essa nossa conversa de os benefícios de se cuidar. E ele é para tudo. Então, assim, você vai se beneficiar, vai ter algo bom de resultado. Se você cuidar da sua saúde, se você cuidar do seu corpo, da sua mente, e no trabalho, no mundo profissional, é isso aí, se estudar, se capacitar, fazer cursos profissionalizantes. Cada vez mais, a gente fala aí de estuda o normal, vai para a faculdade, vai para uma pós, vai para um MBA, vai para um doutorado, vai para um mestrado, tem tanta coisa a ser feita, né, Marlon? E não é só calçar o tênis mesmo, não é tirar o primeiro diploma e achar que está pronto para o mercado de trabalho, não é assim, né? E exercitar a mente. Também é saúde, também é bem-estar. Exatamente, exercitar a mente, ó, tem que ler bastante. Eu falo, leiam bastante, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Eu tenho uma outra frase minha que eu falo que ler ainda é uma forma eficaz de se informar. A gente precisa se informar, não se limitar às coisas, né? Você também falou sobre mentores, sobre os coaches que aparecem aí de boa vontade no esporte. Também no trabalho também tem, né? Quantas vezes no trabalho a gente para apoiar alguém que não conhece uma determinada função, um procedimento, eles têm curiosidade para saber como que a gente faz, principalmente para a gente que é gestor, né, que já está ali tratando com times, com diferentes pessoas, com diferentes situações, e é importante que a gente também faça isso, né? Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? E busca. Aí uma outra analogia também, se me permite, Selma. A gente fala o negócio do feedback no mundo corporativo, seja dar, seja receber também, pedir, né? Como uma esponja que você busca as suas inspirações, as suas referências, e você se modela um pouco nas suas atitudes, no seu comportamento, em quem você quer ser. Porque no esporte, se você tem humildade, pô, não sei, vou procurar quem sabe mais, vou conversar, vou perguntar, vou aprender. Por que no trabalho as pessoas às vezes se isolam um pouco e pedem menos, né? Não faz sentido, né? Deveria ser muito São aberto. habilidades que você também tem que ficar toda hora buscando essas referências indo atrás, né? Para mim, essas analogias, essas correlações são totalmente diretas, Selma. São totalmente diretas. Eu vou comentar aqui também algo que eu pratiquei durante muito tempo, que não é um esporte, mas olha só, eu, no começo de toda essa parte de tecnologia, né, a gente se conheceu em tecnologia, e no começo havia muita digitação, muita mesmo, né? Dependendo do cargo que fizesse, a gente tinha que digitar muito, porque nem tudo tinha IA para nos ajudar, não tinha aí os robôs que podem nos ajudar hoje nos trabalhos repetitivos, então a gente digitava muito. Entrava com muitas notas fiscais, muita coisa mesmo. E eu, às vezes, tinha bastante dor no braço, dor nas mãos, né? Tem os probleminhas que podem dar aí de saúde, mas eu chegava em casa doendo, costa doendo, braço doendo, eu ia tocar piano por pelo menos 2 horas.
Eu falei, olha lá, vou tocar piano aqui 2 horas porque vai passar toda essa dor. E deu certo Olha a vida só. inteira. Eu nunca tive nenhum problema, nem nas mãos, nem nos braços, nem nos nervos, nada. Então, eu faço essa mesma analogia para o esporte. E eu também fazia muita coisa de esporte. Eu fiz tanto ginástica rítmica e olímpica, eu fiz isso também. Fiz balé, fazia futebol, fazia queimada, fazia vôlei. Então, assim, eu nunca fui boa no basquete. O basquete, acho que eu nunca aprendi muito bem, não. Mas o restante, handball, também não muito. Mas praticava. E gostava muito também de fazer salto em distância. Eu e minha irmã, a gente competia uma com a outra, quem ganha mais em salto em distância. E isso tudo me ajudou muito, não só no começo do trabalho, e encarar o trabalho com essa liberdade mesmo de perguntar, de questionar as coisas que a gente não entende, de buscar conhecimento e cada dia ser mais excelente no que faz. E com essa liberdade de que não tem desafios grandes. A gente só precisa saber como fazer e procurar saber com quem sabe. Às vezes a gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos, mas quanto mais a gente aprende com quem sabe, é gratificante para os dois lados. Eu vejo isso como muito bom. Você falou que quando você corre, é bom para desestressar um pouco, né? Porque não requer muito foco, então dá para pensar nas coisas. Isso te ajuda a relaxar bastante? Nem pensa muito na corrida? Não, porque a corrida, ela faz com que você tenha os pensamentos, né, florescem mais, né? E aí eu acho super importante você ter um tempo para você, né? Que muita, você matura uma ideia, você pensa se uma determinada ação recente foi legal ou não, tem alguma coisa na cabeça que você vai fazer, você fica construindo, né, hipóteses, cada um viaja do seu jeito, né, Selma? E eu acho que compõe assim a atividade, né? Cada passo que você dá, cada gota de suor ali no seu treino, né, te ajuda na questão física, mas o mental é impressionante como você renova, né? Muita gente fala isso também, então acredito, né? Acredito também no poder disso, né? Mas recomendo a todo mundo porque é duro começar. Você falou do primeiro passo no começo, dar o primeiro passo é duro, mas é transformador. Concordo totalmente. A gente tem uma homenagem simples aqui. Eu vou pedir para o Almir já ir preparando o vídeo aí para você ver também. É uma homenagem aqui um pouco simples, mas é de coração, Tamara. E é muito importante essa questão da mente. Acho que a mente sadia, ela ajuda em todo o restante. Eu imagino que para você fazer todas essas atividades, para você se comprometer com esses desafios que você tem na corrida, na bike, na natação, isso não atrapalha o seu trabalho, né? Você já tem isso mapeado, né? O seu trabalho ali do dia a dia. Eu imagino que a sua agenda aí já seja bem feita para que você consiga trabalhar as duas coisas bem, né? Sim, se é uma, não, além de não atrapalhar, volto a dizer, ajuda, porque me torna um profissional melhor, né? Ainda jogo tênis, sou um tenista amador, participo de campeonatos todo mês, né? É a minha paixão, o tênis. E o interessante é assim, se você colocar, por exemplo, antes que eu digo assim, poucos anos atrás, se eu treinasse 2, 3 vezes por semana, tô falando de 3 horas, já achava muito assim, né? Hoje, minha média em horas, tá? Semanais, em torno de 10 horas de Olha, treino. É, bastante. 10. Né? Dá mais de 1 hora por dia, né? Mas quando você se organiza, gestão do tempo, quando você se organiza, né? Tá tudo certo. Tem treino que vai ser de manhã, tem treino que vai ser à noite. Os treinos maiores são no fim de semana, tá alinhado também em casa, com a família. Não atrapalha em nada, pelo contrário, nunca tive. E outra coisa, se precisar um imprevisto e furou o treino, esses dias, Selma, eu deixei de fazer um treino importante. Era um treino interessante. Eu estava pronto, já estava com a roupa. Minha filha estava com dificuldade na lição de casa. Era um treino de noite. Eu ia para a piscina fazer uma natação, né? Ela estava fazendo contas com fração, mais, menos, multiplicação, divisão, tudo em fração. E eu senti ela com dificuldade. A gente ficou mais de 2 horas fazendo conta, né? Foi super prazeroso. Não fiz o treino, tá tudo certo. Não tem que ter neura, tá tudo certo. Se o teu propósito é maior,
você adapta a rotina e bora seguir. Vai até com mais vontade para o próximo treino, né? Isso aí. Muito legal. Almir, se estiver pronto o vídeo, pode começar. Marlon, isso é de coração. Faltou o tênis, estou te devendo. Não, tudo certo, faltou nada. Mas ali o finalzinho é o nosso convite para você também subir montanhas. Continuar escalando. Claro que aqui no sentido figurativo também, mas pode ser prático também. Eu adoro montanhas. Que você continue essa escalada da vida, sempre com esse sucesso, com esse sorriso, com essa motivação, o seu exemplo, o incentivo para todos nós. Eu fico muito feliz com a sua história e, com certeza, aí eu acho que eu não vou ser uma triatlo na vida, porque eu não gosto de natação. Não gosto de natação, mas, sei lá, talvez eu vença isso, né? Questões da água. Eu prefiro estar dentro de um navio, mas eu gosto muito do ar e não gosto muito de água. Mas o restante eu gosto muito, então vou embora. Se tiver que pular de paraquedas, eu estou junto também. Vai que eu encaro. Mas o recado importante de hoje é que, sim, dá tempo para tudo. Né? É só a gente fazer uma boa gestão do tempo, você falou sobre isso, está aqui o exemplo do Marlon. Se você aí está parado, não está fazendo, acredite sim, tá? Dá tempo, dá para fazer, você vai ser mais feliz, vai ser mais saudável, vai ter mais disponibilidade para as coisas, vai olhar com mais positividade, vai ter mais resultados excelentes, e esse é o nosso desejo, né, Marlon? Que as pessoas também encontrem essa satisfação, né? Perfeito. Já dizia Roma, corpo sã, mente sã. Exatamente. Então vamos cuidar do corpo para a mente também ficar sã. Marlon, chegamos ao fim, tá vendo? Foi rapidinho. A gente já está encerrando essa nossa conversa. Eu te agradeço muito. Espero te encontrar aí nas corridas. Acho que corrida dá para a gente fazer. Boa. A gente se encontra nas corridas. Tenha um bom fim de semana. A gente está se aproximando aí do fim de semana. Para você que ainda não começou, comece. Dá uma corridinha aí no fim de semana que já vai ser algo bem legal. Você vai gostar disso e vai se empolgar para fazer também. Nós desejamos que vocês todos tenham muita saúde e que a sua família também, que já é muito abençoada por ter você com essa visão, com essa mente, que sejam ainda cada vez mais prósperos. Marlon, muito obrigada mesmo. Obrigado. Sensacional o convite. Muito obrigada. Eu só vou renovar aqui que essa gravação fica disponível no YouTube, no canal da Ricorp. Então, você que já nos acompanha ou você que está chegando por aqui agora, não deixe de olhar, de compartilhar, de curtir e de se espelhar nesse grande exemplo. Beijo para todos. Tchau. Todos os dias, milhões de pessoas ao redor do mundo já acordam conectadas. O anseio pelo novo,
nunca esteve tão presente quanto nessa geração. Tem novidade para hoje. Recorp.